Depois de passear um pouco por alguns temas dentro do nosso sermão, hoje nós voltamos então ao nosso texto original e vamos continuar a partir do verso de número 20. Mateus capítulo 5, a partir apenas o verso de número 20. Vamos ler todos juntos? Um verso só, nós temos a mesma versão e gostaria de ouvir os irmãos. Vamos lá? Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Jamais entrarão no reino dos céus. Isso acontecerá se a minha justiça, se a sua justiça, ou se a nossa santidade não excederem muito a dos escribas e fariseus. Tema da nossa mensagem de hoje: escribas e fariseus, um conceito errado de santidade. Irmãos, então, hoje nós vamos voltar aqui ao nosso tema e texto original, e nós veremos o que nós podemos aprender então dessa declaração, afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma afirmação, é uma declaração muito importante para as nossas vidas, que está aqui dita no sermão que foi pregado pelo próprio Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, olhando para esse texto, é o seguinte: não tem como você olhar para estas palavras, e não tem como você olhar para quem Jesus estava dizendo essas palavras, e também não tem como você olhar tudo isso e vendo sobre quem Jesus estava dizendo estas palavras e perceber que Jesus causou uma tensão nesse momento do seu sermão. Jesus estava pregando e ele então estava com as bem-aventuranças mostrando a diferença entre o crente e entre o não crente. E isso só com as bem-aventuranças, com certeza já teria ficado muito claro. Nós entendemos quando estávamos aqui meditando nelas, quem é o crente e quem não é. Isso ficou muito claro. Se não ficou, volte lá, você tem 3 meses de mensagens mostrando isso para você. Mas, irmãos, quando nós analisamos essa fala de Jesus, nós percebemos que Jesus causou uma certa tensão. Essa é a primeira coisa que deve vir à nossa mente, porque nós devemos lembrar que Jesus estava falando dos escribas e dos fariseus. Então, para você entender essa tensão, para você entender tudo isso que gerou aqui nesse momento nos discípulos com esta palavra, você precisa se lembrar primeiro quem eram os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, é importante você lembrar que eram homens muito cultos no que diz respeito à lei de Deus, à palavra de Deus, ao Antigo Testamento. Eles conheciam toda a Torá, em especial, de cor. Eles não precisavam sequer de um texto escrito, de um papiro, de um texto para que eles pudessem ler a antiga aliança, a lei de Deus. Não, eles eram doutores da lei, e é dessa forma que eles eram tratados aqui nos evangelhos por muitas pessoas, por muitos líderes. Eram tratados também como pessoas que eram aquelas responsáveis por ensinar a lei de Deus. Os fariseus e os escribas, eles não tão somente sabiam a lei de Deus, mas eram aqueles responsáveis por ensiná-la. E mais, e sobretudo, esses homens eram homens que, além de tudo isso, separavam as suas vidas para, em especial, cumprir a lei de Deus
E diz a palavra de Deus em vários lugares, arrisca. Paulo vai falar isso quando ele cita a sua antiga vida como o melhor dos fariseus. Paulo disse o seguinte: no meu tempo não havia ninguém como eu, fariseu, que cumpria à risca a letra da lei de Deus. Eles conheciam de cor, eles sabiam, ensinavam e principalmente separavam as suas vidas para cumprir. Aliás, uma das coisas que deriva do nome fariseu significa separatista. Você bem sabe que fariseu, na verdade, etimologicamente ou originalmente falando, significa um ator, né? Você já aprendeu isso aqui. Mas também o mesmo termo significa separatista, ou alguém que foi separado para uma função, para tal. No caso dos fariseus aqui, dos escribas, cumprir a lei de Deus, aprender a lei de Deus, ensinar a lei de Deus. Esses eram os fariseus. Então, meus irmãos, esse tipo de pessoa eram aquelas pessoas que muitas crianças da idade dessas que nós temos aqui, certamente olhavam para eles e diziam o seguinte: eu quero ser igual a esse homem quando eu crescer. Eu quero ser igual a essa pessoa quando eu crescer. Quero me aprofundar na lei. Quero cumprir à risca a letra da lei. Quero ser um fariseu quando eu crescer. Quero ser um escriba quando eu crescer. Aliás, muitos talvez até queriam ser mais um escriba, penso eu, porque o escriba era aquele que escrevia a lei de Deus, faziam cópias, e essas cópias podiam ser levadas para outras pessoas. Enfim, meus irmãos, eram homens muito reconhecidos, eram homens que, como disse, muitas pessoas olhavam e tinham como exemplo: ali vai um fariseu, ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus. Já ouviu isso a respeito de uma pessoa? Já falou isso a respeito de uma outra pessoa? Ali vai um homem de Deus. Pois bem, é exatamente isso que as pessoas em volta pensavam, falavam e tinham a pessoa do fariseu e do escriba, pessoas importantes. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esta fala de Jesus a respeito desses homens, não tem como olhar para esse texto e imaginar que gerou uma tensão ali nos discípulos de Jesus. Por quê? Jesus disse o seguinte: olhou para aqueles homens, apontou para aqueles homens e disse para os seus discípulos: olha, se a santidade de vocês, se a justiça de vocês não exceder a desses homens, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Irmãos, por causa disso, certamente essa fala de Jesus causou uma agonia na vida dos discípulos de Jesus. Não vou falar absoluta, mas eu tenho certeza que causou. É como se alguém virasse, se Jesus virasse para alguém que você conhece, uma referência para você, e dissesse o seguinte: olha, não tem nada a ver com crente, não tem nada a ver com ser filho de Deus. E você, como assim? Conheço a pessoa desde quando eu era criança. Meu sonho quando eu crescesse era ser igual a essa pessoa no quesito espiritualidade. Pois bem, aí Jesus olharia para essa pessoa e dizia: não tem nada a ver, entendeu tudo errado, vive a vida de forma totalmente errada, totalmente equivocada acerca da vida cristã. E isso foi o que Jesus disse aos seus discípulos dos fariseus. Então, causou certamente uma tremenda agonia, ou até um certo pavor, pois a justiça, ou a pureza, ou a santidade dos escribas e dos fariseus, irmãos, não servia para que eles entrassem no céu. Então, imagine a dos meros mortais que estavam ali, junto com Jesus, caminhando com Jesus. Se a santidade desses homens não servem para conduzi-los até o céu, imagine a nossa. Certamente eles diziam entre si: se esses homens que separaram as suas vidas somente para cumprir à risca a lei de Deus, se essa santidade, se essa justiça, se essa espiritualidade não serve para os conduzir até o céu,
Misericórdia, nós não vamos conseguir nunca, nunca. Talvez os discípulos diziam isso. Quando eu penso nisso, eu lembro, sabe de quê? Daquela passagem do jovem rico, lembra? Quando Jesus tem aquele diálogo ali com aquele homem, e depois que ele sai, diz a Bíblia, entristecido, porque era muito rico, Jesus então chega para os seus discípulos, e os seus discípulos chegam até Jesus, afoitos, desesperados, e perguntam o seguinte: Senhor, então quem é que pode ser salvo? Se esse homem disse que observava todos os mandamentos desde criança, e agora vem o Senhor e diz que, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem é que pode ser salvo? E nós já falamos sobre esse texto aqui de forma bem rasa, falo de novo da mesma forma. Camelo ali é um camelo, literalmente, agulha é uma agulha. Então, pense aí naquele animal passando naquele fundinho da agulha. É isso que Jesus disse àquelas pessoas, aos seus discípulos. E os seus discípulos então, surpreso, diz lá o texto, perguntou: quem é que pode ser salvo? A resposta de Jesus é a resposta que eu dou a cada um de vocês. Para mim e para você não é possível, é obra única e exclusiva do próprio Deus, amém? Você é um salvo por causa de Deus, só, não é esforço meu e também seu. Então, irmãos, olha a atenção que certamente estas palavras de Jesus teria causado, e causa até hoje para mim e para você, quando nós entendemos esta palavra. Essa fala de Jesus, ela deve ser patente nas nossas vidas, no nosso entendimento, na nossa mente, a tal ponto, irmãos, com toda essa compreensão, nós precisamos então nos fazer a seguinte pergunta: pastor, que tipo de santidade esses homens praticavam então? Que Jesus olhou para eles e disse o seguinte, para os discípulos, e disse a respeito deles: olha, se vocês não excederem em muito, ou seja, se vocês não forem melhores do que esses, vocês não vão entrar no reino do céu. Essa é a pergunta que deve estar na nossa mente, irmãos. Ao ouvir ou ao ler esse texto da palavra de Deus, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque se o que esses homens faziam não os santificava a tal ponto de os encaminharem ao céu, ao reino de Deus, irmãos, então o que eu devo fazer para superá-los? O que eu devo praticar então na minha vida cristã, para que eu possa ser tido e reconhecido por Jesus de Nazaré como alguém que excedeu a justiça, a santidade dos fariseus? Primeiro, nós devemos entender que tipo de santidade ou de justiça é a mesma coisa. Você já aprendeu isso no passado? Esses homens então praticavam. Irmãos, para entendermos isso, que santidade esses homens praticavam e o que também e em que devemos superá-los, nós precisamos dar uma olhada para a vida desses homens. Nós devemos dar uma olhada para as coisas que esses homens praticavam, as coisas que eles faziam, e em fazendo diziam sobre estas coisas e sobre si mesmos: nós somos servos de Deus, nós somos homens de Deus, e devemos então fazer mais que isso. Nós devemos olhar também para a maneira como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tratava, ou a maneira que o nosso Senhor Jesus reagia a tudo aquilo que os escribas e fariseus faziam e em fazendo diziam ser de Deus. Então, é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Ou seja, eles diziam estar cumprindo a lei. Ponto. Os fariseus diziam isso a respeito de si mesmo. Agora, mas cumprir a lei de Deus é ser santo. Cumprir a lei de Deus é estar em santificação. Sim, é verdade. Quando você está no mínimo se esforçando, procurando praticar a lei de Deus, a palavra de Deus,
Você está participando de fato, de verdade, do processo de santificação. Você é um santo de Deus. Isso é verdade. Agora, irmãos, se esses homens praticavam a lei, e se praticar a lei é ser santo, então esses homens eram homens santos. Nós poderíamos pensar, mas o que eu quero convidar você hoje a fazer é ver essas práticas e também ver a reação de Jesus às práticas dos fariseus. Ou seja, será que aos olhos de Jesus esse povo era crente mesmo? Será que aos olhos de Jesus, aqueles fariseus, os escribas, eles viviam verdadeiramente em santidade? Eles entenderam o que é caminhar diante do Senhor em santidade, em retidão? Pois bem, isso nós vamos também meditar nesta noite. Quando nós olhamos, irmãos, para aquelas acusações sérias de Jesus, que foi narrado muito bem por Mateus, no capítulo 23, abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 23. Se eu fosse você, eu marcava todo esse capítulo, tamanha a importância desse texto. Quando nós olhamos então para essas acusações contra esses homens, que foi registrado aí por Mateus no capítulo 23, irmãos, nós encontramos alguns indícios, ouça, do porquê que esses homens tinham um conceito totalmente errado de santidade, totalmente equivocado de santidade. Jesus vai mostrar isso para mim e para você. Então, eu convido você a cada um de vocês a olhar comigo a vida desses homens e também ouvir as palavras do próprio Jesus e ver que tipo de santidade eu e você talvez nós possamos estar praticando de forma errada, equivocada, assim como esses homens estavam praticando. Primeiro, quando é que a santidade ela é equivocada, ou quando é que você tem um conceito equivocado de santidade? Primeiro, quando a santidade ela é meramente externa e também formal. Quando nós praticamos uma santidade tão somente do lado de fora e algo formal, meus irmãos, nós estamos praticando um conceito errado, equivocado de santidade, porque esse tipo de aspas, santidade, tem levado muitos crentes a afundarem nas suas vidas espirituais, nos seus relacionamentos com Deus. Ouça, eu disse afundarem, não aprofundarem, é muito diferente. Por quê, irmãos? Como eu e você nós já estudamos aqui no passado, não é o que está do lado de fora que importa primariamente, necessariamente para Jesus. Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Leia comigo esse texto e nós vamos relembrar isso. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora, ouça bem, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Fique com essa maldade aí na sua mente, que você vai se lembrar dela mais à frente. Irmãos, quando você lê esse texto, e também quando você lê os textos anteriores, os versos anteriores, você percebe o quanto de regras, você percebe o quanto de formas eram praticadas por esses homens ditos e tidos pela sociedade, por eles mesmos, como homens de Deus, pessoas com as vidas entregues ao Senhor. Mas quando você analisa com cuidado, principalmente quando você olha para as palavras de Jesus, você percebe que esses homens eram homens reprovados, porque eles tinham tão somente uma santidade
exterior. Eles tinham tão somente, viviam uma santidade do lado de fora. Vem Jesus e diz o seguinte: por fora vocês se mostram belos, mas eu conheço vocês do lado de dentro. Eu vasculho o coração de vocês. Eu sei quais são as intenções que estão por detrás das práticas que vocês praticam. Me perdoe a redundância, mas eu conheço. Porque Jesus, ele olha inicialmente, como nós já falamos aqui, o Evangelho, se ele não chegar primeiramente no seu íntimo, meu irmão, você nunca irá se converter a Jesus, porque o Evangelho, ele faz uma mudança primeiro interior, ele vem de dentro para fora, mudando a nossa forma de pensar e depois mudando a nossa forma de agir. Se você age sem mudança interior, isso é mero e raso ativismo. Tão somente você não está agindo, como nós já participamos aqui, já aprendemos aqui, através da ação do Espírito Santo que te capacita a agir verdadeiramente, mas você estará tão somente agindo por causa de um ativismo. Irmãos, leia Mateus capítulo 23, quando você chegar em casa, e perceba muito bem que uma santidade formal é uma santidade vazia. Uma santidade tão somente externa é uma santidade totalmente equivocada, é um conceito equivocado. E uma coisa, irmãos, que nós devemos saber é que quando nós vivemos desta forma, ouça isso com atenção, nós não estamos enganando a Jesus de forma alguma. Sabe, nós não enganamos a Jesus vivendo esse conceito errado de santidade, formal e externo, porque, meus irmãos, Ele sabe se realmente aconteceu uma mudança verdadeira, onde deveria ter acontecido, que é do lado de dentro, que é no coração, que é na forma de pensar. E a triste realidade, quando nós olhamos para a vida da igreja universal, a igreja de Deus de forma geral, através das mídias, através daquilo que é ensinado, sobretudo através daquilo que é praticado por parte da igreja. Meus irmãos, nós olhamos para isso hoje e é muito difícil você não ver tão somente esse conceito de santidade sendo praticado, externo, porém vazio. Meus irmãos, e sabe qual é o grande fato curioso sobre essa observação que nós podemos fazer para com a igreja? Muitos têm conseguido viver as suas vidas exatamente dessa forma, com esse conceito de santidade vazio, externo, meramente formal, mas não passa disso, não tem a profundidade, não tem verdade de vida. Muitos vivem como os fariseus viviam no seu tempo, conseguindo sim a admiração de todos, conseguindo sim o aplauso de todos, por causa da sua conduta externa impecável. Mas, irmãos, Jesus nada tem a elogiar esse tipo de pessoas. Muito pelo contrário, Jesus diz o seguinte: olha, se você não entender, de modo algum você entrará no reino dos céus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, o verso de número 15. Você vai ver outro texto importante sobre aonde o evangelho chega primeiro e o quão essa santidade externa, vazia, formal, não cabe para o verdadeiro cristão. Lucas capítulo 16, o verso 15. Mas Jesus lhe disse, se você for ler anteriormente, você vai ver que Jesus também está falando para os líderes religiosos, os fariseus, os escribas. Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Irmãos, ou seja, aquilo que muita gente olha e aplaude,
aquilo que muita gente olha, essa santidade externa tão somente, e elogia, e diz assim, aponta o dedo, lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus. Cuidado, isso pode ser um elogio por parte de homens, mas uma reprovação por parte do Deus Todo-Poderoso, porque diz o próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Então esse conceito de santidade, ele é totalmente errado, pois ele é vivido não para agradar a Deus, ele é vivido não para obedecer à palavra de Deus, mas tão somente para receber qualquer tipo de admiração por parte dos homens. Lembra como os fariseus oravam? Em pé nas esquinas. Lembram como eles jejuavam, com a cara entristecida, o semblante caído, alguém que estava literalmente passando fome em nome de Deus, em nome da santidade. Vem Jesus e diz o quê? Meus discípulos, se a santidade de vocês não exceder em muito, olha o detalhe, em muito, a essa santidade externa e vazia, para vocês também não haverá esperança nenhuma de entrar no reino dos céus. Segundo a santidade, segundo o conceito errado de santidade, é a santidade ritualística. Preste muita atenção nisso, irmãos, porque nós estamos diante de um tipo de santidade que é totalmente equivocado, totalmente errado, e também tem afundado muitos cristãos ao longo da caminhada, ao longo da vida diante de Deus. Veja bem, quando nós falamos em santidade ritualística, necessariamente, irmãos, nós estamos falando daquela preocupação com os ritos e cerimônias, nós estamos falando com aquela preocupação primária, com as tradições, ouça, em tudo isso em um curto espaço de tempo, ou seja, em um momento cronológico e também limitado a um lugar específico, a uma localidade. Você pode entender isso muito bem como 1h30 de culto, curto espaço de tempo, cronos, e também a um local específico, dentro do templo. Você pode entender essa santidade ritualística como esse momento que você está passando aqui na igreja, no templo, cultuando ao Senhor. Se isso for um culto verdadeiro, então isso não é para você, e que assim seja no nome de Jesus. Mas, irmãos, esse conceito de santidade ritualística, que depende de rituais, que depende de cerimônia, isso é muito errado, porque muitos vivem isso em detrimento da vida cotidiana diante de Deus. Ou seja, explico para você de forma mais tranquila. Tem gente que pratica ritos evangélicos, tem gente que pratica paradigmas ultrapassados, tem gente que vive em prol de tradições totalmente sem sentido, mas, irmãos, acha que isso é vida santa, acha que tão somente isso é vida com Deus. Já disse e volto a repetir, a vida cristã, ela não é menos que isso. Você precisa de todas essas coisas: vir ao culto, orar, cantar, ouvir a palavra, ter comunhão, mas a vida cristã, ela é muito mais que isso, e quem diz isso é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitos pensam que é só isso e nada mais. Irmãos, são pessoas que tiveram um final de semana incrível. São pessoas que vieram à igreja, participaram, deram a sua oferta, deram o seu dízimo, cantaram uma música ao Senhor, oraram, mas ouça bem, amanhã, de segunda-feira em diante, não importa a forma como vão viver, não importa o que vão fazer, não importa como se vive o restante da vida de segunda a sábado, contanto que esteja aqui de novo no domingo que vem, então está tudo bem.
Quando nós olhamos para a vida dos fariseus e escribas, nós vimos exatamente a mesma coisa. Mateus capítulo 23, o verso 14. Veja bem, Mateus 23, o verso 14, já está aberto aí. Passe um pouco aí as páginas e volte para o texto. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Deixa eu ler para você o mesmo texto na Nova Versão Transformadora, e você vai entender o que significa devorar as casas das viúvas. O mesmo texto na NVT: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Ora, para um bom entendedor, meia palavra basta, não é assim que diz? Então, o que é tomar posse de um bem de outra pessoa de forma desonesta? Digam para mim. Roubar. Os homens de Deus, os mestres da lei, aqueles que tinham as suas vidas separadas para cumprirem a lei de Deus, tinham as suas vidas separadas para ensinarem a lei de Deus, para orar em pé nas esquinas, para subir no altar e ensinar. Diz o próprio Jesus: que aflição os espera. Que aflição os espera, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem o quê? Longas orações em público. Para quê? Para que as outras pessoas possam olhar mais uma vez e dizer: ali está um homem de Deus. Ali está um servo de Deus. Não termina por aí, a Nova Versão Transformadora diz: por causa disso, serão duramente castigados. Sabe, irmãos, como é triste ver, dia após dia, pessoas, crentes, de forma literal, não se importando com aquilo que fazem em forma, no seu dia a dia, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Como é muito triste você se deparar com muitos crentes e ver que de forma descarada não se preocupam com o que fazem longe dessas quatro paredes aqui e desse tempo cronológico. É incrível, não num termo positivo, mas irmãos, essas pessoas pensam assim: não importa o que eu viva de segunda a sábado, se eu estiver na igreja no domingo, se eu fazer a minha oração, se eu cantar a minha canção, está tudo certo, está tudo bem. Que aflição os espera. Ou mais, irmãos, pessoas que escolhem somente um momento da sua semana para se dedicarem a Deus, são pessoas que, ao meu entendimento, vivem uma santidade tão somente baseada em rituais, sabe? Mas é aquele tipo de crente que não tem na sua casa, na sua vida, no seu íntimo, no seu interior, uma vida diante do Senhor. Não, a minha vida diante do Senhor é domingo, 19 horas, até às 20. E se atrasar, eu ainda fico com cara feia para o pastor. E domingo que vem eu estou aqui de novo, e louvado seja Deus por isso, porque o culto foi uma bênção. Meus irmãos, tomemos cuidado com isso. Tomemos muito cuidado com isso. Participe da vida da sua igreja, sim, mas seja aquele crente assíduo, seja aquele crente verdadeiro, que vê, que faz, que acontece. Mas, irmãos, mais que isso, não baseie a sua justiça, a sua santidade em rituais, em tradições,
em paradigmas totalmente ultrapassados. Por quê? Vem Jesus e diz mais uma vez: meus discípulos, meus filhos, se a santidade de vocês não excederem muito a essa santidade que é embasada em rituais, não haverá esperança nenhuma de vocês entrar no reino de Deus. Por fim, santidade oportunista é um outro conceito totalmente errado de santidade. Santidade oportunista. Quando eu pensava nisso, eu dizia o seguinte: parece até uma piada, não é verdade? Já ouviu falar em santidade oportunista? Você conhece o oportunista? É aquela pessoa que faz tudo em prol de si mesmo, de levar vantagem. É aquela pessoa que adotou para si a lei de Gerson, né? Aquela propaganda antiga, se não me engano, dos anos 70, a respeito de uma marca de cigarro que dizia que o importante é levar vantagem em tudo. E isso foi um pouco distorcido, enfim. Mas, irmãos, ficou como lei de Gerson. Da mesma forma que existe o oportunista aí fora, existe aquele que vive a santidade também da mesma forma, de forma totalmente oportunista. Pastor, significa a mesma coisa? É alguém que usa a santidade em prol de si mesmo? Sim, exatamente isso, e eu vou mostrar para você, ou não, Jesus vai mostrar para você. Como disse, parece até piada, mas é uma realidade, infelizmente, quase que comum na maioria de todos os crentes, em especial hoje em dia. Irmãos, esse tipo de santidade, ouça isso com atenção, é aquele ato oportunista que vem disfarçado de santidade, disfarçado de uma boa ação, disfarçado de justiça. Quero ler um texto com você, Mateus 15, de 1 a 9. Abre a sua Bíblia e, de novo, marque esse texto também. Mateus 15. Mateus 15, de 1 a 9, palavras do próprio Rei Jesus. Diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Irmãos, olha só que detalhe interessante. Veja a pergunta dos fariseus, dos aspas, homens de Deus. Por que é que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Veja só qual é a base da santidade desses homens: a palavra de Deus ou as suas próprias tradições? As suas próprias tradições, está dito aí. E mais, eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus então responde, olha só a resposta de Jesus: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Percebe o contraponto? Os fariseus usam os seus próprios entendimentos, as suas próprias tradições, aquilo que eles praticavam e faziam, dizendo que estavam cumprindo a lei de Deus. Vem Jesus e diz e usa o quê? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Verso 4: pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Jesus aqui está citando o mandamento. Agora Jesus fala para os fariseus o seguinte: em vez disso, ou seja, em vez de ensinar isso, em vez de praticar o mandamento de Deus, Jesus diz assim: em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, ou aquilo que eu teria de dar a vocês. É exatamente a mesma conjugação.
não precisará mais honrar os seus pais. Esse era o ensinamento dos escribas e fariseus a respeito desse mandamento. Ou seja, se o seu pai te pedir uma ajuda, seu pai chega diante de você e diz o seguinte: meu filho, eu estou passando necessidade, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Aqui é claramente uma quantia em dinheiro, e você não precisaria ajudar seu pai se você olhasse para esse dinheiro e olhasse para o seu pai e dissesse para o seu pai: pai, eu ofertei esse dinheiro ao Senhor, não posso te ajudar. Dizem os fariseus que você estava desobrigado do seu juramento, ou seja, você não precisaria honrar o seu pai e a sua mãe que cuidou, tratou de você durante toda a sua infância. Mas Jesus não termina por aí. Jesus diz o seguinte: com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria o quê? Tradição. Com esse ensinamento vocês estão anulando, jogando fora aquilo que a palavra de Deus diz: honre pai e mãe. Tem mais, hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Vem a profecia: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fosse o quê? Mandamentos divinos. Meus irmãos, que tipo de santidade é essa? Que em nome de uma oferta a Deus, que não foi oferta coisa nenhuma, você pode deixar de ajudar o seu próprio pai, a sua própria mãe. Jesus aqui está falando, irmãos, daqueles momentos onde nós deixamos de obedecer à lei de Deus, de obedecer à palavra de Deus, por coisas que nós mesmos inventamos, por ideias que nós mesmos trazemos à nossa vida e as praticamos como se isso fosse de fato e de verdade palavra de Deus. Agora, de onde nós tiramos isso? Do nosso próprio entendimento. Por isso a importância de você, como crente, ler com atenção a palavra de Deus, prestando atenção nos mínimos detalhes. É por isso que esta igreja investiu em comprar Bíblia para você, para que você possa entender com mais clareza tudo aquilo que com a sua antiga versão você nunca entendeu até hoje. Então leia com bastante atenção. Então Jesus está falando exatamente disso, aquelas coisas que nós inventamos. E ouça, normalmente aquilo que nós inventamos, o resultado disso é para beneficiar a nós mesmos. Se eu e você, vez ou outra, ou vivemos a nossa vida praticando esse conceito totalmente errado de santidade, santidade oportunista, irmão, sempre a ação, o resultado disso vai ser para se beneficiar. E com isso nós dizemos o seguinte: eu estou em dias com a minha santidade. Talvez você olhe para essas palavras de Jesus e diria o seguinte: pastor, mas eu nunca falaria não para os meus pais. E eu acredito nisso com toda a verdade. Então, pastor, isso aqui não é para mim, vamos excluir isso aqui dessa noite. Então deixa eu trazer isso um pouco mais perto da minha realidade e também da sua. Veja bem, é exatamente a mesma coisa. Quando alguém, e na nossa cidade isso está muito mais comum, mas eu ainda vou usar o exemplo lá de Goiânia, né, que é mais fácil. Quando alguém está lá parado no sinal, precisando ou pedindo a sua ajuda, muitas vezes, muitas pessoas não dão o dinheiro, porque vai comprar droga, vai usar crack, vai comprar pinga. A pessoa chega diante de você, ela está suja, ela está fedendo, ela está muito mal vestida, e diz o seguinte: me ajuda com uma moeda aí. E você: não tenho não. Você vai comprar pinga, rapaz? Não vou comprar não, eu vou comprar comida, vou comprar isso. E você: não vou dar não, porque você vai comprar pinga. Se você quiser um alimento, eu dou para você. E a gente fala isso do carro lá, nem tem como a gente ir lá e comprar um alimento.
Mas, irmãos, e a gente muitas vezes não ajuda, porque esse é o nosso entendimento. Vamos olhar para o outro lado. Sim, é verdade. Muitos vão usar o seu dinheiro para comprar coisas ilícitas. Sim, é verdade. Agora, sabe o que é? O que não é correto é você olhar para todos e dizer o seguinte: não vou ajudar ninguém porque vai comprar bebida. Porque nós não sabemos, de fato e de verdade nós não sabemos. Eu já comprei um pacote de bolacha para alguém, dei para ele no ponto de ônibus. Ele saiu da minha presença, foi na casa da esquina e trocou um pacote de bolacha por drogas. Eu e o pastor Belvando, nós fizemos isso. Isso, ok, acontece. Agora, todos é exatamente para fazer a mesma coisa? Eu tenho absolutamente certeza que não. Mas vamos avançar. E nós então não ajudamos porque temos isso na nossa mente. Não vai usar o dinheiro para aquilo que está pedindo. Aí você vai embora e a pessoa fica lá, precisando do dinheiro para comprar comida. Ou não é mais problema seu. Não é mais problema seu. Aí você poderia olhar para tudo isso e dizer o seguinte: o oportunismo aqui é no dinheiro que eu economizei, não dando para quem quer que seja. Mas, irmãos, sabe onde é que está o oportunismo nesse tipo de ação? É naquela consciência limpa que nós saímos depois de um episódio como esse. Muitas vezes nós olhamos para essa nossa ação. Se no seu dia apareceu 10 pessoas pedindo dinheiro para você, e os 10 você disse: eu não vou ajudar porque não sei o que vai fazer com esse dinheiro. Você ainda tem a capacidade de sair desse episódio, ou dos 10, dizendo o seguinte: eu fiz uma boa ação hoje, impedi alguém de comprar droga. Ou eu estou falando só para mim aqui, que já saí com esse tipo de pensamento? Eu acho que não. Ou então ninguém nunca chegou para você e te pediu dinheiro. Ou qualquer tipo de ajuda. Você não tem ideia quantas pessoas eu recebo na minha semana pedindo ajuda. Você não faz ideia, literalmente. E, irmãos, muitas vezes nós não temos, não podemos, mas também não estou falando para você ajudar todo mundo. Se você souber que de fato e de verdade isso vai acontecer, não ajude. Sim, você estará fazendo uma boa ação, mas a verdade é que na maioria dos casos nós não sabemos. Nós não sabemos. E a pessoa pode sim estar passando por uma necessidade e por um conceito de santidade equivocado. Nós dizemos o seguinte: eu agi com santidade hoje, eu impedi alguém de fazer isso, de comprar droga com o meu dinheiro. Irmãos, Jesus aqui está dizendo que o ato oportunista é exatamente essa falsa sensação de consciência limpa que nós temos. É uma falsa sensação de consciência limpa. Se você já passou por isso, assim como eu, você sabe do que é que eu estou falando. Vem Jesus e diz: meus discípulos, se a santidade de vocês não exceder em muito a essa santidade oportunista, onde você usa a sua vida cristã de alguma forma para benefício próprio, e como disse, o benefício próprio aqui nem é o dinheiro que você vai economizar não dando para alguém. Por quê? Porque esse dinheiro, ele pode acabar antes da sua vida acabar, ou a sua vida pode acabar antes desse dinheiro acabar. Fato, um dos dois vai acontecer. Pastor, mas eu tenho dinheiro demais, não vai acabar antes de eu morrer. Tá certo, então você vai morrer primeiro e o dinheiro não vai fazer também tanta diferença assim. Portanto, o que é a santidade oportunista? É a nossa consciência, falsa consciência de que fizemos uma boa ação, agimos com santidade. Bom, irmão, certamente existem muitos outros tipos de equívocos na nossa vida cristã.
certamente existem, e nós deveríamos estudá-los, mas o nosso tempo hoje não permite. E o meu convite a você é para que você fique atento para com a sua vida, para aquilo que você chama de santidade, de vida com Deus, de vida cristã. Por quê, meus irmãos? Nós vimos aqui palavras do próprio Jesus sobre homens de Deus, entre aspas, pessoas que oravam, pessoas que se colocavam diante do Senhor, pessoas que tinham as suas vidas inteiras para viver em prol do reino de Deus. Jesus disse que para eles não havia esperança, por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Então, que eu e você, cada um de nós aqui, você que está em casa, estejamos atentos, para que a nossa santidade não seja igual ou até mesmo pior do que a desses homens, e para que assim eu e você, nós quando estivermos diante do Senhor, nós vamos ver isso lá no capítulo 7, Jesus não olhe para nós e diga, não conheço vocês, porque foi isso que Jesus disse àqueles que viveram as suas vidas diante dele de forma totalmente equivocada. Se é falta de informação, então você está perdoado o seu pecado, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir de hoje você não pode dizer mais que não sabia. Ah não, Senhor, eu não sabia disso. Hoje eu e você, nós aprendemos. 2 coisas para você praticar. Primeiro, não se iluda com ventos de doutrina. Não se iluda. Os fariseus eram tomados por isso, ensinavam isso. Você leu isso hoje aqui. Cuidado com coisas fantasiosas demais, cuidado com coisas bonitas demais aos olhos dos homens, com coisas que aos olhos da sociedade parece ser santo, ser puro, ser verdadeiro. Cuidado, irmãos, com muita coisa dessa natureza, mas que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia não aprova. E nessa pandemia, conversava isso com um amigo ontem, e conversávamos exatamente isso, a beleza que o universo digital trouxe para a vida da igreja, mas também os perigos, porque hoje você pode chegar na sua casa e falar o seguinte, hoje eu ouvi sobre santidade na minha igreja, agora eu quero ouvir sobre, sei lá, qualquer outra coisa. Você coloca no YouTube e tem lá uma pregação sobre aquilo. Você coloca no rádio, tem lá alguma coisa sobre aquilo. Você olha na internet e tem lá muitas coisas sobre aquilo que você quer aprender, quer ouvir. Não estou falando para você não ouvir, ouça, mas tenha discernimento para receber o que é de Deus. Pastor, como eu conheço o que é de Deus? Está aqui, está aí no seu colo, nas suas mãos, a Bíblia Sagrada. Então não se iluda, fique sempre com a Bíblia. Nessa pandemia nós vimos muitas coisas sendo praticadas que jamais estiveram descritas no livro da lei. Jamais. Mesmo assim, não, é por causa do tempo que nós estamos vivendo. Já viu batismo online por aí afora durante a pandemia? Eu já, de pastores batistas até. Bom. Segundo, se examine a cada dia. Se examine a cada dia. Faça sempre uma autoanálise e veja se você está compreendendo e também seguindo de fato e de verdade a palavra de Deus. Aquilo que você está praticando, meu irmão, é aquilo que a palavra de Deus está te ensinando. Não, pastor, eu faço porque a Igreja Batista sempre fez. Cuidado, tá? Igreja Batista não vai para o céu, é você que vai para o céu, tá certo? No céu não existe placa de igreja. A Igreja Batista não é a mais correta e nem a mais saudável. Conheça os bastidores da Igreja Batista? Você conhece. Você é muito mais antigo nela do que eu. E eu já conheço muito bem. Então, fique com a Bíblia sempre, sempre. Fique com a Bíblia. Amém?
Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos embora para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pelos Teus ensinamentos, te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos olhar para a pregação da Palavra de Deus, olhar para a Tua Palavra e olhar para as nossas vidas e, de fato e de verdade, sem nenhuma hipocrisia, observarmos se estamos, ó Deus, diante do Senhor com uma santidade verdadeira ou não. Ó Deus, nos dê capacidade de arrependimento. Se, ó Deus, ao longo da nossa existência, nós temos praticado aquilo que a Tua Palavra não ensina. Ó Deus, nos dê também condições de continuar fazendo, praticando aquilo que de forma saudável nós aprendemos e temos praticado até aqui. Abençoe os meus irmãos, dê santidade a cada um de nós. Ó Deus, aqui não há mais santo, menos santo. Aqui estão os santos do Senhor, e nós devemos, ó Deus, com o poder, nós queremos com o poder da Tua Palavra, continuar vivendo em santidade diante do Senhor, mas uma santidade sadia, correta, nos livre dos falsos ensinos, nos livre dos falsos pastores, falsos mestres, que nós, ó Deus, possamos discernir aquilo que vem do Senhor, e para que nós possamos fazer assim, nos dê, ó Deus, coragem, vontade de ler a Tua Palavra e de ouvir a Tua Palavra. Oramos assim, ó Deus, te pedindo pela nossa semana, pedindo a Tua paz, a Tua bênção, a Tua provisão. Abençoe aqueles irmãos que estão passando por recuperação, abençoe o irmão Nilo, ó Deus, abençoe a mim que ainda estou me recuperando, ó Deus, que o Senhor possa também alcançar o meu tio Filon, que está na sua casa, nos acompanhando agora, nesse momento. Alcança, ó Deus, o José Carlos, tantos outros, ó Pai, que precisam de uma intervenção da parte do Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, alcance a cada um. Ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua cura na alma e também no físico, se essa for a Tua vontade. Nos dê uma boa noite, guardados e protegidos pela Tua mão santa e poderosa. Perdoe os nossos pecados, e nós oramos no nome de Jesus. Amém.